Acabou o sonho do Corinthians de disputar a próxima Libertadores. O time do Wagner Mancini empatou ontem com o Vasco na Neoquímica Arena e enterrou a chance de se classificar. Esse empate aqui na Neoquímica Arena não foi bom para nenhuma das duas equipes. Com esse resultado, o Vasco está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela quarta vez na história. Já o Corinthians dá adeus à briga por uma vaguinha na próxima Copa Libertadores da América. A gente vinha de 2 derrotas diante de Flamengo e de Santos e a equipe hoje, ela poderia ter vencido. Não foi o futebol que todo mundo esperava, eu reconheço que não foi. E eu fico muito chateado com isso e começo a me tornar uma pessoa chata no dia a dia porque eu cobro o bom futebol. Eu quero meu time jogando bem, mas eu também tenho que entender que existem momentos e momentos. Olha, o jogo ontem foi de doer. 0-0 poderia ser muito bem a nota do jogo. Jogo ruim. Sabe que você perde tempo na sua vida, né? Vendo aquele jogo. É que no meu caso, né? A gente ganha para falar sobre isso. Então, pra gente, são ossos do ofício. E claro que trabalho você quer ter prazer também. Então você quer ver um bom jogo de futebol, equipes muito bem treinadas. Corinthians e Vasco já fizeram final de Mundial de Clubes. Sabe, o Vasco 4 vezes campeão brasileiro, o Corinthians 7. O Vasco campeão de Libertadores, Corinthians campeão de Libertadores. E foi ontem um duelo típico de times de segunda divisão. Muito ruim o jogo. O Corinthians ainda um pouco melhor, especialmente quando entrou o Casares, que tem um toque de bola diferenciado, uma visão de jogo um pouco mais qualificada. E o Vasco, uma tristeza. Ele vai para a segunda divisão e vai sem qualquer tipo de injustiça. Né? Mereceu ir para a segunda. 4 rebaixamentos do Vasco. E é muito triste o que fizeram com o Vasco da Gama, uma equipe tão tradicional, uma equipe que tem uma história muito rica. Foi um dos primeiros clubes a abrirem as portas do clube para negros, para pobres. O futebol era muito elitista, então o Vasco tem uma história muito rica. E é triste ver a situação do Vasco hoje, fruto de gestões predatórias. E quando eu falo em gestões predatórias, é quando o interesse do dirigente sempre esteve à frente do interesse do clube. E o Vasco está pagando esse preço hoje, infelizmente. E não é o primeiro caso. É Eurico Miranda. Quando você tem um dono de time por muito tempo, quando esse dono de time sai, ele deixa um buraco enorme de coisas negativas. Ele era o dono, portanto, ele se acha no direito de deixar bombas pelo caminho, como o Eurico fez com o Roberto. Dali para frente a coisa só degringolou. Isso aconteceu com o Juvenal Juvencio no São Paulo, com o Alberto do Alibe e agora com o Andrés no Corinthians. Mustafa Contursi no Palmeiras. O Santos então, quase com a família Marcelo Teixeira. Mas também deixou muita coisa complicada lá. O Santos está vivo na situação. Não foram eles que fizeram isso, mas ajudaram. Sim. Enfim, e o jogo, ele foi no mesmo nível de Corinthians e Santos. Ou seja, os 2 últimos jogos do Corinthians nesse campeonato foram de colocar a criança de castigo. Antes era ajoelhar no milho, agora é ver esse tipo de jogo. Realmente um negócio, sabe, criança mal criada e tal. Por que o Corinthians joga? Com o Internacional, aí já é decisivo. Aí o Inter vai cuidar. Mas se não, pega o tape desse jogo. Não tira nota, vai ver o jogo. Final da Libertadores, Santos e Palmeiras. Meu filho assistiu comigo, ele não quis assistir mais nenhum jogo do Palmeiras depois. Tá perdendo o torcedor, né? Então ele assistiu tudo, só que depois ele falou, mãe, não quero assistir mais, isso é muito chato. Você tem 2 opções, muito chato. Ou você... se você quiser que ele goste de futebol, bota ele para ver a Premier League. Aí ele não volta a ver. Ou então tenta de novo lá na frente. E o que a Michele colocou é o que eu vivo dizendo aqui. O futebol brasileiro, ele só prevalece porque tem a rivalidade, tem o torcedor. Então o cara muitas vezes não quer saber se o time jogou bem, jogou mal. Mas o filho da Michele não terá rivalidade como ele quer saber se o Corinthians ganhou do Palmeiras e vice-versa. Não quer mais ver. Agora, essa garotada, e que tem a chance de ver campeonato europeu, que é muito acessível. O grande problema criou-se um estado tal no futebol brasileiro que os caras não jogam para ganhar. Eles têm medo de perder. Eles começam o jogo com medo de perder. Então, se der 0-0, ninguém perdeu, tá ótimo. E a partir dessa filosofia, você reverte o processo do futebol brasileiro e fica isso aí. Se não mudar isso tem que ser feito em conjunto, em grupo, pensando no coletivo. O futebol brasileiro vai cada vez mais ter casos como esse no seu filho. Daqui 50 anos, não tem gente no estádio. E nós, quando eu digo nós, não me refiro a você, não me refiro a mim, mas eu digo a crônica esportiva de maneira geral, também tem uma responsabilidade nisso.
quando um treinador que ousa ser mais ofensivo perde 2, 3 jogos, tem que cair. É o resultado, é time frágil na defesa. Eu tô com a consciência tranquila. Eu também tô. Aliás, eu sou xingado até hoje porque defendia Fernando Diniz no São Paulo. Tem gente que não esqueceu ainda. O Fernando Diniz já saiu e tem gente ainda me bombardeando por causa disso. Bom, Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, a Libertadores não passou de um sonho e agora o Corinthians pensa na próxima temporada que já começa nesse final de semana, né, Jonas? Boa noite pra você. Fala, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, me foco na próxima temporada. Aliás, né, essa temporada que será encerrada oficialmente para o Corinthians quinta-feira no Beira-Rio contra o Internacional, que ainda disputa diretamente o título brasileiro. Foi um filme para ser esquecido, né? Um drama melancólico, esse filme que passa na cabeça do torcedor corintiano quando ele pensa nessa temporada diferente, né? 2020, 2021, um Corinthians que caiu na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai, foi vice-paulista, perdendo a final nos pênaltis para o rival Palmeiras, um time que caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o América Mineiro do Lisca Doido, que no Campeonato Brasileiro lutou contra o rebaixamento, chegou a sonhar com essa vaguinha para a Libertadores, mas o sonho acabou. O Corinthians se consolida ali no meio da tabela de classificação, hoje é 10º colocado, vai pelo menos para a Copa Sul-Americana, mas muita preocupação em torno dessa próxima temporada. Afinal, é um clube que enfrenta uma crise financeira, não vai priorizar contratações, a diretoria já deixou isso bem claro, e o Mancini ontem na entrevista coletiva falou justamente sobre isso. O que esperar desse Corinthians para a próxima temporada, né? Para essa sequência de 2021? Olha só, vamos ouvir o técnico do Corinthians. Você parar e pensar o que o torcedor pode esperar desse Corinthians, um Corinthians que vai passar por uma reestruturação, uma reconstrução de time. Eu já falei na entrevista, usando os atletas da base, porque é necessário nesse momento, e eu como parceiro do clube, entendendo a situação, eu também olho para a minha vida e tento ser o mais responsável possível, então eu não posso exigir da minha diretoria que ela faça ou que ela tenha atos irresponsáveis. Se nós não temos hoje a viabilidade para buscar no mercado, usando somas financeiras algum atleta, nós vamos buscar na base. Mas é importante que o torcedor entenda isso, entenda que essa reestruturação, ela depende muito do torcedor. Ela depende de você que está aí neste momento distante em função da pandemia, mas que gosta do Corinthians, que quer jogar junto com o Corinthians. Nós estamos aqui dentro de mãos dadas para que a gente possa fazer um ano de 2021 melhor do que foi 2020, 2019, 2018. Essa é a nossa intenção. É isso, gente, é apostar na garotada, pedir muita paciência para o torcedor nesse ano de reformulação. Essa é a realidade do Corinthians e a mudança já começou, né? Como eu disse, ainda tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, quinta-feira contra o Inter, lá no Beira-Rio, mas a garotada hoje já foi para o treino e daqui a pouco, Michele, eu volto para falar desse treinamento que contou já com 9 garotos da base, Mi. Muito legal. Bom, tem que apostar na base mesmo, né, Jonas, né, Celso? Eu imagino a turma do Flamengo. Vai jogar com o Juvenil contra o Internacional, o jogo final. Não, mas acho que eles eu acho que eles só subiram, mas ainda não significa que vão pro jogo, né? Não, é sacanagem também, não é? Eu não sei. É que sabe aquela coisa, cada um cuida da sua vida, mas segundo o Vampeta vai ter uma linha branca para todo lado aí. Vai ter São Paulo pro Flamengo, não, pro São Paulo pro Corinthians, sei lá. A propósito desse tema, o STJD já sinalizou que isso não é legal. Todo mundo sabe. Pois é. Então, não, mas só para constar, porque, como diria Roberto, a audiência rotativa que temos de anos, né? Sei. Não, mas a gente sabe que não é legal. Não é legal. Se manifestar. É que isso aí é que nem ele fala assim, isso não vai ser resolvido pelos dirigentes. Claro. Isso é boleirada mesmo. É o que eles consideram uma caixinha, né? Uma gorjeta. Né? Uma gorjeta. Segundo o Jameli, é um presentinho de Natal. Agora vai ser de Páscoa. Mas de Páscoa para as crianças. Agora, coelhinhos. O que me chama a atenção é... Todo mundo fala da base. Ok, também acho.
Só que tem que ser feito uma coisa de maneira muito serena. Você não pode só colocar a molecada para jogar e colocar... E queimar também, acabar com a confiança. Aos poucos. É importante os presidentes de São Paulo, de Santos e de Corinthians virem a público e dizer assim, ó, não temos um centavo, temos que usar a base, por favor, as chances de título são bem menores, porque você tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, você tem time com mais potencial, e nós vamos tentar alguma coisa, mas dê um tempinho pra gente. Os menudos do Cilinho, maravilhosos, do Miller, do Silas e tal, primeiro ano eles perderam, né? Depois eles ganharam. Tem que tomar cuidado só para não queimar. Sem dúvida. E abalar a questão Depende da do que confiança. você vende pro torcedor. Isso, exato.